Quero louvar a Deus pela vida do pastor Isaac, pastor regional dessa cidade. Não vou demorar aqui, né? Todo mundo já me conhece, né? Amém? Vamos no texto que foi escolhido, irmãos. 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 18 ao 28. Amém, Jesus. Graças a Deus. 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 18 ao 28. Amém? Nos diz assim: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que nos enganam. E a unção que vos recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Bem, pode sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a gente tem sempre a percepção que pode ser o nosso último culto. Essa pode ser a nossa última oportunidade. E a Bíblia Sagrada, a qual é o nosso manual de fé, ela é tão sincera nas suas palavras, que a cada amanhecer ela se cumpre nas nossas vidas, ela se cumpre em o nosso tempo. O apóstolo João, a qual escreveu essa carta, não é outro a não ser aquele que andou com Jesus, vivenciou os milagres feitos por Jesus e também vivenciou o poderio, a autoridade das palavras que saíam da boca de Jesus. João, a qual escreve essa epístola, é o último dos apóstolos que estão vivos, ou que está vivo. Quando ele escreve essa carta, todos os outros demais apóstolos já morreram, já partiram para a glória, cumpriram a sua missão. E no contexto a qual o apóstolo João ele vai escrever essa carta, não foge da nossa necessidade. Pode estar distante em tempos, mas a necessidade é a mesma. Nós vamos entender que o tema dessa primeira carta é um tema muito sugestivo aos nossos dias de hoje. O tema dessa carta inteiro fala a respeito de comunhão
comunhão com Deus, porque a sincera comunhão com Deus nos faz aptos a ter comunhão uns com os outros. E nós entendemos, irmãos, como já foi falado aqui, que quando Deus, a vontade de Deus, ou nós vivemos no centro da vontade de Deus, não tem nada que seja destrutivo às nossas vidas. E João, ele adverte a sua igreja, e nota comigo, irmãos, que aqui não tem um destinatário como as outras demais cartas, principalmente quando o apóstolo Paulo, ele vai escrever aos Romanos, aos Filipenses, ou a outras igrejas, ele vai marcar um destinatário, ele vai marcar para onde a carta está indo. Mas o apóstolo João não, porque nós consideramos e entendemos que esta carta é uma carta universal, porque ela abrange todo o reino de Deus. Ela não tem um destinatário correto, ela é para todos os que ouvem e que guardam as palavras que aqui foram ditas. E nota comigo uma coisa, irmãos, Jesus, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso. Os irmãos vão ver aonde eu quero chegar, que quando ele entra na vida de uma pessoa, irmãos, ele não entra para mudar, ele entra para transformar. A mudança eu posso fazer, eu posso te mudar de lugar, mas a transformação só vem da presença de Jesus. João, outrora considerado ou conhecido como seu irmão, de filhos do trovão, pessoas que também tinham personalidades fortes, ao ponto de certa vez João olhar para uma certa cidade e dizer para Jesus: olha, quer que nós pedimos que mande fogo do céu para destruir este lugar? Um homem que outrora desejava uma cadeia mais elevada entre os seus. Por quê? Porque João ainda não tinha provado a necessidade da plena transformação que só vem de Cristo Jesus. Mas a partir do momento que este apóstolo João, ele começa a andar com Jesus, e andar é diferente de fazer as mesmas coisas. Andar, no termo aqui, é obedecer, é vivenciar, é crer, é fazer a vontade do Pai. E João, ao partir do momento, aproveitando a oportunidade, cada passo que ele andava com o mestre, mais ele permitiu o mestre de transformar a sua vida, ao ponto de que uma vez, os irmãos bem conhecem, quando o Senhor Jesus estava ministrando a Santa Ceia, já cumprindo o seu ministério terreno, o apóstolo João, naquele momento tão sublime, naquele momento tão gracioso, ele vai reclinar no peito de Jesus. Por quê? Porque João, ele possuía de uma extrema intimidade com Jesus. Nota comigo uma coisa, irmãos, aonde Jesus colocava o pé direito, João estava colocando o pé esquerdo. Por quê? Porque João dava prioridade àquele que deu prioridade à vida de João. Nota comigo uma coisa, quando Jesus, ele subiu ao monte da transfiguração, ele não chamou outros a não ser Pedro, Tiago e João. João estava lá, amigo íntimo, próximo de Jesus. Em certa vez, como Jesus foi chegando à casa de Jairo, porque a sua filha já estava morta, e quando Jesus vai ver todos ali chorando, todos ali pranteando por aquela ação, Jesus vai fazer o seguinte: saiam todos aqueles que tragam peso, todos aqueles que trazem lágrimas falsas, todos aqueles que estão aqui para trabalhar, saiam agora. E de repente Jesus
17, se eu não me engano, quando Jesus ele vai colocar sobre os pés e vai fazer um dos maiores convites, ou o maior convite que o ser humano pode ouvir. Jesus vai se colocar sobre os pés e João vai narrar: aquele que quer vir após mim, ou aquele que tem sede, venha a mim e beba da água da fonte da vida. João está testificando o seguinte: é aquele que veio trazer a luz ao mundo de trevas, é aquele que veio trazer salvação àqueles que estavam perdidos, é aquele que veio trazer a paz para aqueles que estavam vivendo em opressão. Jesus, João, narrando ou dizendo para esta igreja ou para esta carta, ele estava dizendo o seguinte: daquilo que eu estou falando, eu vivenciei. E ainda no capítulo 2, versículo 6, ele vai dizer: aquele que diz ser de Cristo, ou aquele que diz que anda com Cristo, deve fazer como ele fez. Por quê? Porque João entendeu que a transformação não nos dá legalidade para voltar a fazer aquilo que fazíamos antes. A transformação, irmãos, é daqui para frente. A transformação, irmãos, ela é progressiva, ela não retarda, ela não volta atrás. E João está dizendo: aquilo que um dia eu ouvi, eu estou aprendendo até hoje, não voltei atrás, não perdi tempo, estou avançando, estou prosseguindo, e eu tenho um mistério para revelar para vocês. Ele é a sequência do capítulo 1, irmãos. E nota que no capítulo 1 há destaques. No capítulo 1 há posições. No capítulo 1 há conflitos entre verdade e mentira, trevas e luz, falsidade e verdadeiro, mundo e o reino de Deus. Por que João está dizendo o seguinte: olha, aquilo que um dia vocês aprenderam, vocês não podem voltar atrás. Aquilo que um dia foi ensinado para vocês, vocês não podem voltar atrás. Por quê? Porque quem um dia conheceu a verdade tem que abominar mentira. Aquele que um dia conheceu o que é o céu não pode voltar a viver as práticas desse mundo. Não sou eu que estou dizendo, não. E João, como pastor, João, como homem que conhecia os mandamentos, conhecia a prática da palavra, ele vai advertir esse povo, assim como ele está nos advertindo hoje, irmãos. Quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Quem ama as práticas desse sistema, o amor de Deus não está na vida dele. João dizendo. Por quê? Porque aquele que provou da luz, ele não tem prazer de voltar nas trevas. Aquele que provou da fonte da verdade, ele abomina a mentira. Aquele que um dia, irmãos, provou do reino de Deus, esse não tem mais vontade de voltar às práticas. E nota comigo, irmãos, uma coisa: ele vai trazer tanta observância. Por quê? Porque no momento em que ele está escrevendo essa carta, irmãos, há um conflito muito grande dentro da própria igreja, ou dentro do meio da comunidade da igreja. O quê? Falsos ensinadores, falsos profetas. Aonde ele vai titularizar aqui a pessoa do anticristo, mas também vai mencionar anticristãos. E nós entendemos que o anticristo é aquele que é adversário, opositor de Cristo. O anticristo é aquele que nega a essência de Cristo, mas também tem raízes do anticristo até no meio da igreja. Desculpa aqui, irmãos, eu vou trazer para você uma palavra para você ir para o céu. Eu aceitei Jesus para ir para o céu. Cada dia aceitou Jesus para ir para o céu. Você vai sair daqui nesta noite, irmãos, com o gostinho do céu, com o coração
palpitando, dizendo: eu quero o céu, eu quero a glória de Deus. E ele vai debater aqui na igreja com os cristãos a respeito daqueles que estão trazendo discórdia, trazendo desavenças, trazendo conflitos no meio da igreja. Essa é a posição do anticristo. Essa é a posição dos anticristãos. Trazer o quê? Discórdia na igreja. É claro que nós entendemos, o anticristo ainda não está operando nesse mundo, mas o seu espírito está pagando, dando legalidade para anticristãos. E eu te provo isso na Bíblia. Eu te provo isso no dia de hoje. Tantos falsos ensinadores, tantos falsos pastores, tantos falsos pregadores, mas nós entendemos que em meio a essa calamidade existe uma igreja santa e verdadeira. Só que ele vai advertir a respeito do mandamento. Ele vai admoestar a respeito da veracidade da palavra. A Bíblia não é qualquer coisa. A palavra de Deus não é um monumento ou um objeto, não. A palavra de Deus é algo transformador. A palavra de Deus é algo vivificador. A palavra de Deus é algo regenerador. E nós estamos vivendo um tempo tão difícil. O cenário está apto para o anticristo. O cenário está apto para ele governar. Só que eu vim aqui trazer uma palavra para quê? Para quem não gosta de Bíblia. No meio da igreja tem crente que não gosta de Bíblia. No meio da igreja tem crente, irmãos, que tem a Bíblia só como objeto na estante. Mas eu vim te falar uma coisa, irmãos: quanto mais você tem desejo pela palavra, quanto mais você tem desejo pelas Escrituras, mais transformado por ela. Vivenciamos um tempo tão difícil em que pessoas só querem louvar. Ofertar. Vamos lá, dizimar. Mas não esquece que a essência de tudo que isso se tem é a palavra de Deus. O jardim de tudo que eu citei é a poderosa palavra de Deus, irmãos. Eu estou dizendo isso porque ali está o título, irmãos: filhinho, já é a última hora. Não é tempo de brincar. Não é tempo de passarmos a mão na cabeça ou vivermos de coitados. É tempo de aprumar o corpo, porque a trombeta dá para tocar qualquer hora. Ele vai dizer a respeito: olha, eu não vou criar um mandamento novo, mas o antigo. O que é esse mandamento antigo? É aquilo que saiu da promessa. É aquilo que saiu da palavra de Jesus. E nota comigo uma coisa, irmãos: não tem outra coisa melhor a não ser a palavra de Deus. O salmista vai dizer: luz para os teus caminhos e a tua palavra é lâmpada para os teus pés. O mesmo salmista vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho, observando a palavra de Deus. O mesmo salmista vai dizer, irmãos, uma coisa: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O que nos faz, irmãos, ter a direção do céu é a palavra. O que nos faz conhecer o Deus do céu é a palavra. E a palavra não pode ser separada das nossas vidas. E o que esses falsos ensinadores estavam querendo trazer, estavam querendo afligir a igreja ou dividir a igreja, era a respeito dos ensinamentos de Jesus. Naquele tempo, os gnósticos, ele queria ensinar que aquele que veio ou morreu, esse aí não pode fazer nada, não. Ei, um Deus não tem a possibilidade de se encarnar e vivenciar no meio dos homens, não, porque o homem é pecador, a carne humana é falha. Eles ensinavam e queriam trazer para a igreja: ei, esse negócio de ressurreição, esse aí não existe, não. Ei, esse negócio aí de palavra de mudança, isso não existe, não. Mas o apóstolo João, ele está dizendo: aquilo que um dia foi ensinado é o mesmo que vai ser pregado. Aquilo que um dia foi mencionado é o mesmo que vai ser ensinado nas nossas vidas. Ei, o inferno não é a palavra. O que liberta é a palavra. O que liberta, o que transforma é a palavra.
desavenças no meio da igreja? O que está tendo de conflitos no meio da igreja? Eu não falo aqui, mas no contexto geral. Pessoas que estão no conjunto, mas não olham na cara do outro. Pessoas que estão no culto, mas não conseguem olhar na cara do outro. Pessoas que estão regendo, estão tocando, estão fazendo algo para Deus, mas não conseguem olhar na cara do outro e dizer que não tem paz, que tem paz. Sabe o que é isso, irmãos? Isso não é outra coisa, não é a operação do Espírito de Cristo. Mas quando o apóstolo Joel diz, filhinho, já era a última hora, quer dizer, a oportunidade é agora. Não deixa para amanhã o que é para resolver hoje. Não deixa para pedir perdão amanhã o que é para pedir perdão hoje. Não deixe para consertar agora. Não deixe, não conserta. Muda. Nós precisamos cada dia mais aproximar de Jesus. Cada dia mais chegar mais perto do Mestre. Porque o mundo cada dia mais é pior. Cada dia mais pior. Coisas que estão acontecendo, pode até, irmãos, comover o nosso coração como comove, mas tudo está se cumprindo. A veracidade da palavra está se cumprindo. Não tem nada fugindo do controle de Deus. Não tem nada fugindo das mãos do Senhor. Tudo que está acontecendo na veracidade da palavra, tudo que está sendo mencionado no mundo, um dia a palavra já falou. Para crente isso não é surpresa. Para servos de Deus isso não é surpresa. Para quem tem comunhão com Deus isso não é surpresa. Jesus no Sermão do Monte, no capítulo 24, 12, nós vamos ver que o Senhor Jesus vai mencionar dizendo: por falta de amor a iniquidade vai avançar, a iniquidade vai florescer por falta de amor. Aí eu te pergunto, Jesus disse isso há 2000 anos atrás, e eu te pergunto, o que está acontecendo hoje? O que nós estamos vivenciando hoje? Numa tragédia igual aquela que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, onde pessoas que estavam no mesmo alojamento têm a capacidade de estuprar pessoas, de sensualizar pessoas. Isso já é a última hora. Não que eu esteja tripudiando em cima do que aconteceu, mas isso aí, irmãos, é o que está acontecendo à nossa volta. E uma coisa eu te digo, irmãos, a trombeta está para tocar. A trombeta está para soar a qualquer momento. E o tempo de consertar é agora. Orai, cuida da graçura e calamadagas. Irmãos, nós tivemos uma experiência ali em Braúnas, mas tão grande, mas tão tremenda, irmãos. Um dia, quando eu estava ali dirigindo a mocidade de Braúnas, um dos jovens, pastor Isaac vai lembrar, um dos jovens, irmãos, por causa de amigos desse mundo, se desviou do evangelho, se distanciou da casa de Deus, e nós saímos para pastorear lá no Santa Rita, e aquele menino cada dia mais ele afundava, cada dia mais ele se distanciava de Deus. Para a glória de Deus, o pastor Isaac chegou lá em Braúna, não sei se você lembra, mas quando o pastor Isaac chegou na Braúna, no tempo de pandemia, igreja fechada, mas houve um temor tão grande na Braúna, que esse jovem, à procura do pastor Isaac, decidiu: pastor, eu preciso me consertar, eu preciso mudar de vida, eu preciso